Boa noite, Jaqueline Kelly. Boa noite, Carlene. Boa noite a todos que se fazem presentes hoje no Ismael. Boa noite, Gabriel. Um abraço, um bom trabalho. E a todos nós que estamos hoje aqui, né? Seja presencialmente, seja virtualmente, ou os planos espirituais, seja como for e aonde for, que Deus abençoe a todos nós hoje e sempre. Né? Estamos tendo hoje mais uma chance de ter os nossos tratamentos. Uns é através de passes, de palestras, outros através de estudo. Boa noite, Oi, Emanuel. Um menina. abraço, meu irmão. Bom trabalho. E outros têm a oportunidade de fazer um tratamento trabalhando. Né? Então, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. Como o próprio Cristo falou, não fica nenhuma ovelha sem um amparo, não fica nenhuma ovelha perdida. Então, todos nós estamos no mesmo barco, mas cada um tem uma oportunidade, uma forma diferente de receber o amparo que Deus dá a todos nós, né? Então, que Deus abençoe hoje, nós e sempre. Vamos dar continuidade hoje ao estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Falando sobre essa questão de mundos de prova e expiações, o que é um mundo superior, um mundo inferior, por que que tem esses mundos, né? Por que que nós somos espíritos que reencarnamos em diversos mundos e que mundos são esses, né? E como a gente pode entender esses mundos. Mas para nos ajudar hoje, vamos passar a palavra para a nossa irmã Carlene. Boa noite mais uma vez, Carlene. Seja muito bem-vinda e tenha um bom trabalho, tenha um bom amparo espiritual também. É com você. Boa noite, jovem. O som tá tão baixinho, né? Mas acho que tá assim mesmo, né? Eu estou ouvindo bem aqui. O Tá? Então som. deve ser o meu, que tá sempre baixinho, mesmo no máximo. Então, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. A gente está discutindo aqui o capítulo 3, né? Nas segundas-feiras, a gente está discutindo aqui o Evangelho, conversando sobre o Evangelho. E chegando nesse capítulo 3, como há muitas moradas na casa de meu pai. Como Kardec, ele deixa tudo muito mastigado para a gente entender, né? A gente está aí há algumas semanas conversando sobre isso, entendendo que a casa do pai é o universo, entendendo que as muitas moradas são esses muitos planetas existentes, né? E que Jesus disse que ia preparar esse lugar dentro aí da nossa morada interior. Eu estou fazendo muita questão de rememorar o quanto é importante essa questão da nossa morada interior, porque é a partir dela que a gente se liga aos outros planos da vida, né? Ao mundo espiritual referente ao nosso planeta e aos planetas, os outros planetas, né? As muitas outras moradas da casa do Pai, de acordo com aquilo que nós nos afinizamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós escolhemos viver, né? Hoje a gente sabe que o quanto é importante a nossa construção, né, interior, e que a responsabilidade é nossa, né? Nós, ao longo das nossas vidas sucessivas, construímos a nossa história, que não está só ambientada nessa existência, né? Mas que vem de muitas outras vidas. Cada espírito tem uma morada, né? A gente já entendeu que nós, quando Deus nos cria, simples e ignorantes, para o bem, para o mal, nós começamos a vir para o processo reencarnatório, fazemos nossas escolhas, nos desenvolvemos, crescemos, às vezes estacionamos, mas o Pai tem sempre uma casa, tem sempre uma morada para nós. E nós estamos na morada que a gente se afiniza, né? Então, nós já falamos a questão das diferentes estágios da alma na erraticidade, porque Kardec, nesse capítulo 3, ele começa a fazer a reflexão a partir da individualidade, né? Então, como é que eu fico no mundo espiritual? Né? Como é que eu chego no mundo espiritual? Como é essa ligação? E aí, ele vai falar dos diferentes, nós já passamos pelos os diferentes estados da alma na erraticidade, nós já falamos sobre as diferentes categorias de mundos habitados, né? E nós, no nosso sistema, nós, em todos os sistemas,
existem planetas com diferentes categorias, né? Visto que nós somos espíritos que começam sempre ignorantes, mas a gente se enquadra em algumas categorias, né? Nós somos espíritos, nós em particular, somos espíritos da terceira categoria, né? Então ficamos ali em planetas de provas e expiações. E aí a gente estava falando, nós falamos sobre a questão da destinação da Terra, por que que nós estamos aqui, né? Nós passamos a compreender quem vem para cá, né? A quem se destina o planeta Terra? Porque ele é de provas e expiações. E como tudo no universo que cresce, que evolui, a Terra, enquanto planeta, porque é lei também de Deus, né? Uma das 10 leis de Deus, que é a lei de progresso, a Terra também evolui. E ela chega nesse momento também, crescente, de final de um ciclo para começar um outro ciclo, e começa a haver ali aquilo que Jesus já predizia há 2021 anos atrás, né? Ali a separação do joio e do trigo, e que nós, os mansos, herdariam a terra, aqueles que se transformaram, aqueles que fizeram o seu trabalho interior, né? E herdariam a terra. E aí Kardec começou a falar sobre a questão dos mundos inferiores, nós conversamos a semana passada, esses mundos primitivos, né, que são destinados às primeiras encarnações. Então, a gente conversou sobre isso, e a gente estava já nos mundos superiores, né, mundos assim, já ditosos para frente, e ele faz toda uma caracterização desses mundos, de como são esses mundos, e como são os seres desses mundos, né? E aí eu trouxe aqui, na Revista Espírita de 1858, a entrevista que foi feita com um espírito de um ceramista, né, um oleiro antigo ali de Paris, muito conhecido, muito famoso, que é um espírito que vive em Júpiter, né? Para a gente fazer esse contraponto com isso aqui que Kardec está dizendo sobre as moradas superiores, né? Então, nos mundos superiores, ele nos diz aqui que as condições da vida, elas são muito diferenciadas, né? Então, os corpos desses espíritos são muito melhores, eles já não caminham mais, eles já volitam, né? Eles não conversam assim como nós, eles conversam através do pensamento, né? Se comunicam através do pensamento. O corpo, ele não sobrepõe o espírito, como os espíritos em Júpiter, todos são da segunda ordem, espíritos bons, né? Existe uma gradação, mas todos são espíritos bons. Então, o corpo não reveste o espírito. Então, tudo aquilo que eles são, eles se deixam ver. Por isso que, inclusive, ele diz, tem uma parte aqui que ele diz que os espíritos, você vê, os espíritos são iluminados, né? Essa é a referência de todos aqueles médiuns, aquelas pessoas que têm a capacidade de visualizar o mundo espiritual com mais visão, né? Mesmo assim, podem se emancipam do corpo e conseguem perceber o mundo espiritual. Eles sempre dizem que os espíritos superiores, eles têm uma iluminação natural, né? Resultado de todo o bem, né? Que eles conseguiram, de toda uma questão meritória deles, daquilo que eles conseguiram conquistar. E é assim que ele nos traz, né? Então, ele diz aqui que eles são corpos diferenciados, existe matéria, mas não matéria tão densa quanto a nossa, por isso mesmo que eles voam, né? Os corpos são mais delicados. Lá, eles já não existem mais nenhum tipo de doença, eles não passam por esse tipo de situação, nem as deteriorações, como ele disse, que engendram a matéria. Então, todas essas dificuldades que a gente passa, enquanto ser encarnado aqui nessa matéria, com esse corpo pesado, denso, que para nós é como se fosse assim, uma armadura, que muitas vezes impede o nosso espírito se mostrar, de mostrar suas potencialidades, digamos assim, né? Até a questão das nossas vidas passadas, quando a gente chega, ela é apagada porque o próprio corpo não consegue, né, expressar, o espírito não consegue se expressar, então fica tudo ali muito bem guardado. Lógico que aí uma ciência, isso aí tem uma necessidade também, né? Mas aí, muitas vezes, o que a gente consegue perceber? A gente vê que uns espíritos têm um tipo de mediunidade, outros têm outras, né? Diferente de Chico Xavier, que era para nós, uma das maiores antenas psíquicas. Aqui ele diz que lá em Júpiter, a mediunidade é ampla,
né? Então, os espíritos, logo quando nascem, já tem essa possibilidade, né? De uma mediunidade generalizada. Então, um espírito melhor tem toda uma condição melhor de vivência num planeta, né? E aí, nós falamos da questão da mediunidade, nós falamos que eles podiam, lá em Júpiter, eles também poderiam, pela plasticidade do perispírito, né? Uma das propriedades do perispírito, eles plasmavam o corpo que eles quisessem, né? Então, tendo toda essa condição de expansão do espírito, essa condição através da vontade e do pensamento, eles plasmam a encarnação que eles querem se mostrar, né? E aí, ele diz assim no finalzinho, acho que eu li essa parte, mas só para deixar mais fixado, ele diz assim, em lugar dos rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo nimbo ou a auréola dos santos, né? Então, isso foi uma característica também que Dona Maria João de Deus deu nos espíritos de Marte, né? Existe também uma controvérsia na doutrina espírita que se existiria planetas inferiores à Terra, né? E aí, nessa revista Espírita de 1858, ele cita também que Marte seria um planeta inferior. Mas, primeiro que a gente sabe que o tempo nesses outros planetas, né, é contado de uma maneira diferente. Segundo que, em 1837 e nas literaturas espíritas subsequentes, né, a gente já vê ter uma descrição de Marte como um planeta muito melhor do que o nosso, né? Já em estado de regeneração há muito tempo. Então, por isso que não só Dona Maria João de Deus, mas Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, como Ramatiz, né, no livro Visita a Marte, como Emmanuel, no livro Emmanuel, né, tem realmente essa mesma descrição de Marte, né, como um planeta que já está muito melhor. Então, nós realmente seríamos o subúrbio, como diz Emmanuel. Nós seríamos assim, o planeta mais atrasado do nosso sistema. Então, quando nós estamos, a partir do momento que os espíritos estão numa condição melhor, num plano melhor, num mundo melhor, eles já mostram justamente que as feições, Dona Maria conta, as feições dos marcianos não tem expressões graves, não vê preocupação. A aura é sempre tranquilidade, né? É uma característica de um espírito que vive no mundo melhor, né? É interessante a gente perceber assim, que todas essas mensagens e tudo que os espíritos vêm, esses espíritos, inclusive de Bernard, Palissy, de Mozart, que vem trazer, nos trazendo uma esperança, né? Nos trazendo informações desse planeta para dizer assim, olha, vocês vão conseguir. Eu consegui, né? Mozart, Bernard, Palissy foram pessoas que viveram aqui na Terra no século XVI, né? Então, conseguiram se elevar, conseguiram a redenção nessas encarnações para estar hoje vivenciando um mundo muito melhor. Então, dizendo para nós que nós também vamos conseguir, nós também podemos conseguir, basta a gente também trabalhar para isso, né? E querer. Então, os rostos dessas pessoas que vivem nesses planetas são rostos tranquilos, rostos de paz. Se no mundo não existe guerra, se no mundo não existe doença, se no mundo não existe maldade, eu vou me preocupar com o quê? Né? Eu vou viver numa aura de paz. Eu vou viver pensando no bem que eu posso proporcionar. Né? Eu vou à procura de praticar esse bem. É por isso que os espíritos melhores, espíritos bons, vêm nos auxiliar. Né? A preocupação desses espíritos que já estão numa condição melhor é justamente ajudar aqueles espíritos que estão mais atrasados. E quanto mais eu me solidarizo, quanto mais eu me fraternizo em relação ao outro, cada vez mais eu me ilumino. Né? É por isso que todas as vezes que a gente vê numa igreja, todas as vezes que a gente passa em alguma coisa de arte e algum artista reproduz os anjos e os santos, é sempre com uma auréola, né? Porque, de fato, eles têm essa iluminação própria, né? Conquistada pelos valores morais, conquistada pelo bem que exerce, né? Conquistada por um estágio evolutivo, né? Meritório, né? Por isso mesmo estão em mundos bem melhores.
Aí ele diz assim: a pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido e a infância curta ou quase nula. Então, no mundo superior, praticamente não existe infância. E aí, inclusive, ele vai dizer aqui: a infância é um momento, para nós, extremamente importante para que a gente comece a moldar ali a nossa personalidade, né? Então, tudo aquilo que a gente traz ainda das nossas vidas passadas, a gente vai apresentar ali na infância. Por isso que essa infância, para nós, é mais demorada, é um estágio, né? É um processo que demora mais, porque a gente está aproveitando ali para tudo aquilo que eu trago, né? Eu começar a me reeducar e aproveitar a minha encarnação de maneira a vencer aquilo que eu já estou trazendo na minha bagagem. Então, no mundo melhor, a infância ela é praticamente nula, né? O tempo é muito curto, né, de infância, porque não existe necessidade de se moldar espírito. Se eu já me tornei um espírito bom, né? Se eu já reencarno aí num planeta feliz, numa condição de um espírito feliz, eu não tenho necessidade mais de passar por determinados tipos de coisa. É tanto que a gente vai ver hoje que no mundo, a partir de um mundo regenerado, eu já não passo mais por expiações, né? Essas dificuldades, essas dores atrozes, a gente já não passa mais. Porque cada vez mais que a gente se torna um espírito melhor, determinados tipos de dificuldade nós não temos mais. É como aquela questão da matéria. Quando eu consigo passar por uma matéria, eu não volto mais a pagar, né? Eu só preciso pagar novamente a mesma matéria se eu não consigo passar de ano, né? Então, se eu tiro nota baixa naquela disciplina, eu preciso refazer, né? Mesmo assim, é diante das provas que a gente tem que passar. Então, a vida isenta de inquietações e de angústias é proporcionalmente muito mais longa que sobre a Terra. Vou ler aqui as questõezinhas em que ele vai falando assim. Comparada à nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Isso é a entrevista dele. Aí ele diz, é mais longa. Qual a duração média da vida? Como medir o tempo? Ele diz, não pode tomar um dos nossos séculos como termo de comparação. Creio que mais ou menos 5 séculos. Então, em torno de mais ou menos de 300 a 500 anos, um habitante do planeta Júpiter vive, né? Então, quanto melhor o espírito for, quanto mais depurado o espírito for, quanto melhor todo o arcabouço dele, mais anos ele vai vivenciar, né? O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso, ele diz. O homem conserva sua superioridade. A infância não comprime a inteligência, nem a velhice a extingue. Os homens são sujeitos a doenças? Ele diz, não. Não estão sujeitos aos vossos males. Então, se eu sou um espírito melhor, eu não preciso passar mais nem por situações de angústias, nem por situações de doenças. A minha infância nesse planeta é extremamente curta, né? Porque eu tenho um espírito já trabalhado e tudo aquilo que eu penso é sempre mais ter mais conhecimento, conhecer mais sobre as leis de Deus e cada vez mais estar próximo de Deus. Porque a próxima etapa de um espírito numa condição dessa é a superioridade, é a pureza, né? Então, já estou ali no meu segundo estágio, né? Lá só tem espíritos bons, espíritos benevolentes, espíritos de sabedoria, espíritos superiores, né? De saber. Então, eu já estou ali no final da escala de espíritos bons, rumando para espíritos puros. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. No livro Urânia, eu acho que eu comentei na vez passada, no livro Urânia, da viagem de Camille Flammarion, ele cita que justamente ele via um espírito chegar a um determinado estágio, um determinado momento, onde o corpo que ele estava vivendo já tinha chegado ao limite.
E aí existia um corpo inerte, uma espécie de laboratório, existia do lado um corpo inerte. Aquele espírito era retirado, aquela consciência era retirada daquele corpo que estava em falecimento e colocado no outro corpo que estava ali perfeito, né? Então, a partir de então, a gente consegue perceber o seguinte: existe muitas dúvidas relacionadas ao que acontece né, do outro lado da vida. E a gente costuma dizer que nós espíritos não temos o temor da morte, porque a gente sabe que não existe a morte, que a vida continua. Mas o espírito tem mesmo assim, ele teme, porque ele não sabe o que é que ele vai encontrar do outro lado da vida, né? Então, se nós somos espíritos imperfeitos, muito ligados ainda ao erro, ao equívoco, então isso quer dizer que nem sempre nós estaremos no mundo espiritual em situações de espíritos felizes, né? E isso nos angustia. É isso que nos faz temer, né? O mundo espiritual. É justamente a nossa condição de fragilidade, né? Enquanto nós temos consciência disso e que estamos rumando para fazer um trabalho interior, mas a gente sabe o quanto é difícil. Só nós sabemos o quanto é difícil fazer a nossa reforma. O quanto é difícil, às vezes, nós nos transformarmos, né? Então, isso causa para nós um temor. Mas na condição de um espírito melhor, ele já não teme isso, porque ele não tem mais o que temer. Ele já é um espírito bom, né? Ele já não está sujeito a nenhuma dessas dificuldades. Então, sempre a própria reencarnação vai ser muito mais tranquila. Ele não tem nada que temer do outro lado da vida, né? Ele sabe que é simplesmente um momento que ele vai passar e vai retornar, porque vai estar num estágio até melhor e superior, né? Então, que a gente sempre esteja aí nessa luta de transformação, entendendo o quanto é compensador nós nos tornarmos melhores, criaturas melhores, né? Porque nem a morte vai mais nos angustiar, nem mesmo pela dor da saudade, nem mesmo pelo receio do que nós vamos encontrar, né? Espíritos bons sempre encontram situações felizes. A morte não tem nada dos horrores da decomposição. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Então, durante a vida, num planeta superior, o espírito, desde a sua tenra idade, ele vive praticamente num estado de emancipação. O que é um estado de emancipação? Muitas vezes, nós conseguimos esse estágio de emancipação quando quem é médium sabe muito bem, né? Traduzir isso. O perispírito se desprende um pouco e a gente consegue uma comunicação com o mundo espiritual. A gente consegue perceber o mundo espiritual com mais facilidade. Então, a gente se comunica, a gente escuta, a gente ouve. Então, os espíritos lá no mundo superior, eles vivem em estágio constante de emancipação, praticamente, né? Quase que permanente, né, de emancipação. E isso permite com que eles se comuniquem. Então, eu vou me comunicar com planetas iguais ao meu, planetas ditosos como o meu, e vou me comunicar com os outros planetas inferiores também. Então, lá, uma criança pode se comunicar com quem ela quiser, né? Porque a emancipação lá é extremamente normal, né? O espírito é livre, ele consegue se comunicar, ele consegue perceber, né? Os outros planetas, aquilo que eles sentem de uma maneira assim muito ampliada. Inclusive, em Marte, em Cartas de uma Morta, não, Carta de uma Morta não, em Novas Mensagens de Humberto de Campos, ele fala justamente disso, né? Lá há uma preocupação muito grande com tudo que a gente faz aqui, né? Os telescópios deles são tão melhores, 100 vezes melhores que o nosso, que consegue captar até a nossa questão psíquica aqui, a nossa atmosfera, né? E eles estão constantemente preocupados aqui com o que a gente faz, porque nós terminamos por as nossas vibrações e aquilo que nós praticamos aqui, né, muito ligados à questão ainda da maldade, porque o mal num planeta de provas e expiações ainda se sobrepõe, né? Então é muito maior, e todas essas emanações
todas essas emanações fluídicas, todos esses pensamentos negativos, chegam até os centros marcianos e causam desconforto para eles, né? Então, eles se reúnem e a grande preocupação deles é estar evitando um problema maior, né? São os nossos vizinhos, eles estão sempre se preocupando conosco, porque nós somos mais atrasados, e se acontecer alguma guerra, se acontecer uma coisa maior, só que hoje a gente vivencia aqui, já atrapalha eles. E se a gente terminar, de repente, por numa guerra, né? Por arrumar uma guerra, isso termina abalando todo o sistema dos outros planetas, né? Do nosso sistema, que é o sistema solar. Então, todos eles, a gente vê isso em muitos livros. Deixa eu pegar aqui um livro. Livro aqui, nessas Crônicas de Além Túmulo, né? No capítulo 24, ele conta assim: os grandes espíritos, isso é Humberto Campos, os grandes espíritos que, sob a tutela amorosa de Jesus, dirigem os destinos da humanidade, reuniram-se há pouco tempo nos planos da erraticidade, isso foi em 1937, para discutirem o método de se estabelecer o gênio da paz na face da Terra. Todo mundo preocupado sempre para que nós progridamos, para que nós vamos evoluindo, né? Jesus desce ao planeta, né? Encarna no planeta, querendo trabalhar em nós o nosso melhor lado, para que a gente veja o que é mais importante, para que a gente trabalhe na maneira da paz, na maneira do bem, na maneira do amor. E aí ele diz assim: a essa assembleia de sábios das coisas espirituais e divinas compareceram anciãos da sociedade de Marte, estudiosos de Saturno, cientistas e apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida do nosso sistema solar, né? Estudaram, reunidos todos os séculos passados. Quer dizer, eles têm todo um histórico nosso, tentando arrumar maneiras de nos ajudar, né? E nós ainda, muitas vezes, dispersando a vida em guerra, né? Em maldade, em crime, em corrupção, né? E eles a todo tempo. A mesma coisa, eu agora me lembrei de renúncia de Alcione, quer dizer, que vem, quando Alcione vem de Sirius para cá, né? O mentor dela é contra ela vir para cá, né? Mas como é que você está agora? Está num mundo ditoso, como Sirius, e vir para um mundo de provas e expiações no século XVI, né? Um século de treva, como é o século, né, a Idade Medieval, para resgatar esses espíritos. Porque é extremamente difícil, né? Você, quando está mesmo numa condição de espírito feliz, você ainda erra. Você ainda misturado com o fluido daqui, com a materialidade daqui, com as dificuldades aqui, pode falhar, né? O espírito ainda ditoso ainda falha. Então, há toda uma preocupação de quem está fora, de quem já conseguiu avançar, conosco que somos mais atrasados, né? Só a gente ainda não despertou, ou despertou ainda pouco, né? Nós estamos no último momento, mas Jesus disse que nós somos os trabalhadores da última hora. E mesmo vendo assim uma vontade nossa, uma intuição nossa, uma ação nossa no bem, né? Há vários espíritos que querem nos ajudar, né? Há comunidades espirituais que querem nos ajudar. Basta só uma intenção, basta só uma atitude. É só a gente começar. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que eu coloco no estado quase permanente de emancipação. Isso aqui vai estar, o espírito lá de Júpiter diz assim: os habitantes têm como nós uma linguagem articulada? Ele diz, não. Há entre eles a comunicação pelo pensamento. A segunda vista é como nos informaram uma faculdade normal e permanente entre vós? Ele diz, sim. O espírito não conhece entraves. Nada lhe é oculto. Né? Então, lá, eles não têm corpo físico para dificultar, né? É só a gente lembrar da segunda vista, vamos falar da segunda vista de Jesus, mas enfim, só como lembrança mesmo. Quando os discípulos vieram de uma noite inteira tentando
pescar, não conseguiram nada. Jesus disse, bota a rede para esse lado, que vocês vão conseguir. Né? Joga a rede aqui. Ele tinha, né, Jesus, o Espírito puro, tinha dupla vista. Né? O Espírito de Jesus era completamente emancipado a todo momento. Então, é esse estágio que você consegue vivenciar no mundo ditoso, né, de emancipação. Então, o Espírito não tem limite. Ele exerce toda a sua potencialidade, né? Todas as propriedades que ele consegue ter, tudo aquilo que até mesmo a gente desconhece. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não existe guerra, né? O sistema jurídico também é completamente diferente, porque não existe crime, né? Então, a gente não passa por essas dificuldades. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e da supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito, e se exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Então, no planeta ditoso, existe uma hierarquia, né? Mas jamais exercida para oprimir as outras pessoas, né? Jamais no mundo ditoso você vai ver miséria. Jamais você vai ver no mundo ditoso alguém que passe fome, né? As coisas são completamente diferentes. Até, deixa eu ver aqui, tem uma fala do Espírito. 63. Os povos são governados por chefes? Ele diz sim. Em que consiste a autoridade dos chefes? No seu grau de perfeição. Então, quanto melhor eu for, mais eu vou ser responsável por mais pessoas, né? Porque aí o grau de superioridade é quem vai dizer quem eu sou. E as pessoas que são dirigidas, ninguém tem inveja, todo mundo sabe que é uma conquista. Ninguém tem problemas por ser dirigido, né? Porque a própria direção não é opressora. Parece muito com o nosso lá para cima, de nosso lá para cima, né? Para quem assistiu o filme Nosso Lar, vai compreender o que, é que eu estou dizendo. Então, lá, nesses mundos, as autoridades é que dão o exemplo, né? Porque pensam sempre o melhor para todos, querem sempre o melhor para todos, querem sempre um mundo igual para todos e fazem tudo para atender todas as pessoas. Não existem diferenças entre as pessoas. Ninguém faz diferença, ninguém faz juízo de valor, ninguém tem preconceito, ninguém é egoísta, né? Não existem mais esses sentimentos mesquinhos, esses sentimentos inferiores que terminam fazendo com que a gente fique para trás. Então, no mundo de todos não existe mais isso. Eu só tenho o espírito da segunda ordem, cada vez querendo se elevar mais. Porque quanto mais elevados eles são, melhores eles são, mais perto de Deus eles são. E é isso que interessa para eles, né? O bem supremo. Então, nesse estágio, a única coisa que me interessa é ajudar. A única coisa que me interessa é o outro, né? É por isso que nesses mundos, o bem e a sabedoria são a religião, né? Já não existe nesses mundos uma religião vigente, né? Existe só o bem e a sabedoria. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidos. Um laço de amor e de fraternidade une os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tinham mais ou menos adquirido pela sua inteligência, mas ninguém sofre por falta do necessário. É um mundo que, assim, é o mundo ideal, né? É um mundo que para nós já é, Ave Maria, o segundo céu. Então, assim, que a gente trabalhe cada vez mais para ter méritos para chegar no mundo de tudo, né? Como esses irmãos vêm nos dar aí a informação de que é possível, que eles conseguem. Basta que a gente, a cada prova, a cada estágio que a gente esteja, em cada local que a gente esteja, tudo aquilo que foi dado para nós,
como processo de melhoramento e transformação, porque é por isso que nós estamos aqui, a gente faça o melhor, aonde a gente foi colocado, por mais difícil que seja, por mais que eu tenha um parente difícil, por mais que eu tenha uma incompreensão, por mais que eu passe por determinadas provas, por mais que eu passe por determinadas expiações, é sempre se lembrar, em primeiro lugar, não ser orgulhoso, não achar que a sabedoria divina errou, nos colocando em determinada família, nos colocando em determinados lares, nos colocando, nos dando o nosso trabalho. Todo mundo reclama do seu trabalho, todo mundo reclama do mundo, mas não entende que isso é uma conquista pessoal, isso é uma conquista nossa. Nós temos hoje aquilo que nós semeamos no passado, né? Hoje a nossa vida é baseada em tudo que a gente plantou e a gente está colhendo, né? Então, se nós queremos colher um mundo melhor, nós precisamos nos tornar essas pessoas melhores, que estejam aptas a estar nesse mundo melhor. E é isso que nós vamos ver, inclusive, nesse mundo de provas e expiações, né? Nós estamos aí passando por esse processo de transformação, então nós precisamos agora nos transformar de verdade para merecer esse mundo melhor. Em vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde, dos mundos elevados, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus que ali não têm acesso. Então, nós ainda precisamos, nós somos espíritos imperfeitos, e nós ainda precisamos aprender a valorizar aquilo que Deus nos deu, né? A gente precisa ainda estar doente para valorizar quando a gente está saudável, para agradecer a Deus pela saúde, para agradecer a tudo que nós temos, né? Que foi nos dado pela providência divina para que a gente fizesse o melhor. Nós muitas vezes não cuidamos dos nossos corpos, mas reclamamos quando nós estamos doentes, né? Achamos que é sempre Deus que tem que fazer assim como uma varia de cordão, dizer assim, Senhor, cura aqui. E esquecemos também que nós, muitas vezes, pedimos determinadas situações para passar. Nós não estamos aqui, como o próprio Kardec diz aqui, passando uma instância feliz, um momento feliz, né? Se nós estamos no hospital, é porque nós estamos doentes. Se nós estamos numa prisão, é porque nós somos infratores da lei de Deus, né? Então, aqui não é um mundo de prazeres. Nós passaremos por determinadas coisas, mas entendendo que essas coisas, que essas situações difíceis é que vão oportunizar o meu crescimento. Quando eu compreender que as pessoas difíceis que eu tenho que lidar é aquilo ali que eu tenho que resgatar, são aquelas pessoas com quem eu tenho que resgatar, né? Que aqueles momentos difíceis são momentos de aprendizado para que eu supere e siga adiante, né? Nos ensinou isso Jesus, que a gente segurasse a nossa cruz, né? Que cada um de nós, chegando ao fim da jornada, seria bacana, né? Com o bem sofrer, se a gente aprendesse isso. E muitos espíritos vêm, espíritos missionários, e nos ensinam isso. Nos ensinam a sofrer, como diz Emmanuel Achille, com dignidade. Nós passamos por aquilo que nós plantamos. Então, que a gente passe com dignidade, para que quando a gente chegue no final, a gente diga, ok, eu venci, essa prova está aqui, né? Porque muitas vezes as nossas dificuldades somos nós que pedimos para ver se a gente realmente introjetou o conhecimento. Eis porque o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno e não pode jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão apenas as misérias e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar senão daquilo que conhece, mas à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás. Então, a gente fala mais das dificuldades, a gente fala mais de umbral, de coisas ruins, porque é aquilo que a gente conhece, é com aquilo que a gente se identifica, né? Fica complicado a gente falar de mundos que a gente não viveu, de mundos melhores, de situações melhores que a gente não viveu, né? É isso que ele vem dizer aqui. Mas que a partir do momento que a gente compreende que nós somos esses espíritos imortais, que nós estamos aqui no processo evolutivo, que a gente vai para o mundo espiritual, vem para o mundo material, muitas vezes nesse processo, e consegue alçar
dependendo do nosso esforço, da nossa transformação, do nosso trabalho íntimo, mundos melhores, a gente já vai ali nessa perspectiva de crescimento. A gente começa já a engendrar essas felicidades, a perceber essas felicidades e a ser feliz já com isso, né? Porque na medida que a gente vai melhorando, a gente já vai entrando nessa felicidade de vivenciar esses momentos também aqui na face da Terra, porque até aqui a gente consegue, Deus é tão maravilhoso que a gente consegue já, a gente já acha maravilhoso estar aqui, né? E se a gente sabe viver de acordo com aquilo que a gente percebe no mundo, né? Aquela história, se você colocar um copo d'água meio cheio, uns vão ver meio cheio, outros vão ver quase cheio, né? De acordo com a minha perspectiva, eu posso viver muito bem nesse mundo, né? Quitar os meus débitos de maneira muito tranquila. Quanto mais eu me tornar alguém mais leve, quanto mais eu entender por que eu estou aqui, vou me tornando alguém melhor, eu vou me tornando alguém mais leve e consigo viver aqui com muita tranquilidade, né? Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Quando Deus cria a gente, simples e ignorante, né, para o bem ou para o mal, ele dá a todos nós essa mesma possibilidade. Somos nós que fazemos essas escolhas, e a gente percebe muito bem isso, né, quando a gente está estudando aqui. A gente entende que existem espíritos em momentos diferentes, né? Na escalada evolutiva, em momentos diferentes. Então, eu posso fazer melhores escolhas e avançar muito mais. Eu posso escolher parar e dizer, não, eu quero ficar assim. Né? O complexo de Gabriela, eu cresci assim, eu nasci assim, e pronto, eu vou ser sempre assim e quero ficar assim. E a espiritualidade respeita isso. Né? Mas por isso, por você parar o seu processo evolutivo, você sofre. Né? E muitas vezes, porque se justamente você não quer aprender pelo amor, você termina aprendendo pela dor. Então, você entrava ali seu processo, mas é uma escolha, né? E existem espíritos, que muitas vezes a gente fala muito pouco isso, mas que fazem escolhas melhores e que não precisam estar num planeta de provas e expiações. Começam logo nas suas primeiras encarnações, já desde a partir dessas primeiras encarnações, a fazer escolhas melhores. Então, obviamente que eles não precisam permanecer no mundo onde há a dor, há o sofrimento, há a maldade para os seus processos reencarnatórios, né? A gente tem aí o próprio exemplo do nosso governador. Nosso governador foi um espírito que avançou em outros planetas, em outros planos da vida, mas que foi criado por Deus. Então, é justamente aqui que Kardec está dizendo, não existem privilegiados. Todos são criados da mesma ordem, da mesma forma, né? É princípio ali espiritual, criando, passando por vários estágios, se tornando espírito individualizado, indo para o mundo e aí desenvolvendo os seus processos, né? Então, de acordo com o que eu escolho, de acordo com o que são as minhas vontades, se eu tô cada vez mais um espírito melhor e que as minhas vontades são cada vez mais as vontades de Deus, eu estou muito mais próximo de Deus, né? Eu tô cada vez melhor, eu vivo em mundos melhores. Eu não preciso permanecer no mundo de provas e expiações, né? Então, está no mundo de provas e expiações aqueles espíritos que permanecem no equívoco, que permanecem no erro. Mas se eu escolhi coisas melhores, eu não vou estar nesse planeta. Eu vou estar em outro. Posso vir para cá em missão, mas eu vou para outros mundos, eu alço outros voos. Então, um espírito como o de Jesus, que já está no final da escala de espíritos puros, que já é um Cristo desde que nos criou, né? que é co-criador com Deus, que criou o planeta há 7 bilhões de anos atrás, que é um espírito crístico, esse espírito está muito adiante de nós, porque fez melhores escolhas, né? Porque se adiantou. Então, não é privilégio, é conquista, né? É mérito. Faz tudo partir do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que aos outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-las pelo seu trabalho. Cabe-lhes alcançá-las o mais cedo possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas caixas baixas da humanidade, né? Então, aqui, no ensino dos espíritos, eles nos diz justamente isso. É uma escolha nossa. O caminho que nós trilhamos, o nosso avanço, o nosso progresso é responsabilidade nossa e escolha nossa. Eu posso até parar, né? É como a doutrina ensina muito. O espírito ele não retroage. Tudo aquilo que ele conquistou espiritualmente, tudo aquilo que ele conquistou moralmente,
Por mais que ele resolva estacionar, ele não vai perder, né? Mas aí ele vai dificultar seu processo evolutivo. Muitas vezes você, de acordo com a evolução do planeta, você vai ser convidado a ir para outros planetas, porque a sua energia, o seu pensar, o seu modo de viver não combina mais com o dos habitantes daquele planeta, né? Mas isso não quer dizer que você perca tudo aquilo que você conquistou, né? Você continua com aquilo, porque Deus é maravilhoso. E tudo aquilo que a gente faz é conquista nossa, Deus mantém conosco, né? A nossa inteligência, tudo aquilo que nós adquirimos de conhecimento, e a nossa moralidade também, né? Mas é sempre a nossa escolha avançar ou então estacionar. E aí a gente chega no mundo de provas e expiações, né? E ele começa dizendo assim: que vos direi dos mundos de expiação que já não saibais, em vez que vos basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos apenas saídos das mãos do Criador. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós, por tudo aquilo que nós já conquistamos intelectualmente, demonstra que nós não estamos nas nossas primeiras encarnações, né? Quantas coisas, às vezes, a gente vê espíritos reencarnando com tantas aptidões, né? Resultado de conquista que esses espíritos tiveram em encarnações passadas, né? Então, nós não estamos mais aqui na Terra, nesse momento, vivenciando essas primeiras encarnações do espírito, né? Por tudo aquilo que nós já conquistamos, nós já vemos que há uma mistura muito grande entre o bem, entre o mal, entre espíritos melhores, espíritos inferiores, entre espíritos que já conquistaram aí uma certa intelectualidade, uma certa tecnologia, né, que nos ajudaram bastante. Então, nós não estamos mais nesse processo. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Então, tanto as qualidades que a gente traz, quanto os inúmeros vícios que a gente traz, nos demonstra que a gente não está nas primeiras encarnações, né? Que a gente já avançou um pouco e que essa dosagem aí entre o bem e entre o mal, essa mistura aí, está muito presente e está muito claro, principalmente hoje, para que a gente veja, né? Embora nesse momento a gente veja também o mal chegando muito ao excesso, mas a gente sabe também que nesse momento de transição do nosso planeta, os espíritos, muitos espíritos que foram, não quero dizer guardados, muitos espíritos que estão ali sob os cuidados da espiritualidade, espíritos empedernidos no mal, eles foram liberados já há um bom tempo para reencarnarem, para ter as suas últimas encarnações, para também terem uma chance. Como também espíritos que vêm em missão, espíritos bons também, que a encarnação é permitida para que impulsionem esse momento, né? Então, nós vamos ficar por aqui, não acredito. É isso mesmo. Então, tá bom. É perceber, assim, que nós estamos constantemente nessa luta de transformação. Hoje estamos vendo que nós vamos conversar sobre o planeta de provas e expiações, e nesse processo nós temos uma escolha, e nós podemos, sim, sempre caminhar, sempre avançar. Nós podemos estar ligados, nós não estamos indefinidamente ligados a esse mundo. Cada vez que a gente melhorar um pouquinho, cada vez que a gente se transformar, hoje, do jeito que nós estamos, nós vamos ter até direito de permanecer na Terra, né? Se nós formos esses mansos e humildes que Jesus falou. Então, é fazer o nosso trabalho para que a gente consiga estar sempre utilizando o tempo e aquilo que Deus nos dá em favor nosso, em favor da comunidade como um todo, né? Do planeta como um todo. Né, Carlinhos? É isso mesmo. Né? A gente vê que essa questão, né, dos universos, os mundos, os planetas, é importante, mas para que a gente olhe em que mundo a gente se encontra, né? E aquilo que o Cristo falou, o nosso interior, como é que está o nosso mundo de dentro, né? O nosso interior, né? Os nossos pensamentos, né? Onde tiver o teu tesouro, está o teu coração. Então, se eu estou encarnado em um mundo de prova e expiação,
mas a minha mente ainda é com instintos, ainda é com violência, arrogância, coisas ainda de, claro, que também de mundo de prova de expiação, mas de mundos primitivos ainda, né? Instintos. Então a gente tem que ver que como bem a irmã falou, é a nossa melhora interior. O que a gente pensa, o que a gente faz, né? O que a gente pensa com relação aos outros, né? Muitas vezes a gente fala que quando alguém não gosta da gente, problema dele. Mas será mesmo que é só dele? E se o nosso comportamento estiver fazendo algo que esteja machucando aquela pessoa, prejudicando aquela pessoa, né? Então, se eu tenho a chance de me melhorar para que o outro também fique bem, né? Já que não é porque cada um tem a sua conta, a sua dívida, o seu karma, mas tem que ver que nós estamos em coletivo, né? A gente vê em famílias, temos grupos, um grupo disso, um grupo, um outro daquilo, é um coletivo. Quantas e quantas pessoas que não acordaram para a vida por conta de uma pessoa que ouviu a outra, né? Se preocupou com a outra, com o mundo da outra. Né? Quantos e quantos irmãos em presídios não se modificaram porque um irmão evangélico foi até lá, fez uma oração, fez um evangelho, né? O irmão Acreditou evangélico nele, estava né? vivendo o mundo dele, mas ele se preocupou com o mundo do outro, o É. pensamento, a situação do outro, né? Então, é importante a gente ver essa questão dos mundos, é importante, porque nós somos filhos do universo, filhos de Deus, nós somos do universo, né? Nós não temos um planeta específico. Hoje estamos na Terra, mas amanhã pode ser que a gente vá para um mundo melhor ou pior. Mas e no nosso dia a dia, né? Em nossas 24 horas, no nosso dia a dia, os nossos pensamentos. Né? Como é que está dentro da gente? Né? Como é que está o nosso interior? Porque é isso que faz a gente dar um passo à frente ou ficar parado. Né? Então, é o que a gente pensa, o que a gente faz e o que a gente faz do nosso conhecimento, as nossas emoções. Né? Tem uma frase que diz que no mundo espiritual, eles não querem saber se a gente foi um médico, um doutor, né? Ou uma pessoa de casa espírita, uma pessoa evangélico, né? Ou um Isso, gari, né? Ele não quer saber nada disso, mas o que foi que a gente fez em benefício para o próximo, é alguém. né? Quantas lágrimas a gente enxugou, né? Quantos silêncios que a gente fez para não ferir o outro, né? Isso é Caridade estar grande, né? vivendo O no silêncio, mundo, é verdade. é verdade. Então, isso é o que vão procurar da gente. Não é nem que vão, é que a nós mesmo, com a nossa consciência, vai cobrar a nossa consciência, os arrependimentos, os remorsos. Né? Porque nós estamos em um planeta Terra, em um mundo Terra, mas dentro de cada um de nós tem um mundo tão, né, conturbado, e muitas vezes a gente tem a chance de auxiliar um outro, mas é aquela coisa, né? Não, eu não vou falar com ele, né? Eu não vou pedir perdão, eu não vou me desculpar, né? Eu não quero nem saber, né? Então a gente acaba sendo uma ignorância nossa, né? Em achar que o ato, porque como diz lá na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, né? Basta não fazer o bem, não, basta não fazer o mal para ser agradável a Deus. Não, tem que fazer o bem, né? Se eu não faço o mal, ótimo. Mas se eu não fizer o bem, eu vou estar fazendo o mal do mesmo jeito, né? Então, isso é a gente viver em paz com o nosso mundo, tentar compreender o mundo da gente que a gente se encontra, né? Porque, como a irmã falou, a gente só vai para um mundo melhor ou pior, vai de acordo com os nossos atos, o que a gente faz, o que a gente pensa. E isso são todos nós, independente de ser espírita, católico, ateu, rico, pobre, todo mundo. Né? Então é isso, meus irmãos.
Espero que a mensagem tenha chegado direitinho para vocês. Vamos agradecer a irmã Carlene pela sua colaboração e agradecer a Deus pela oportunidade, né? Obrigado, Carlene. Você quer falar mais alguma coisa? Não, Carlinhos, é isso mesmo. Eu acho que assim, eu tenho falado nessas duas últimas, principalmente nessas duas últimas aulas, porque a gente está falando de mundos, né? De moradas, e eu acho que a gente não pode esquecer da nossa morada interior. É a principal morada que a gente tem que olhar agora. A gente sabe que as entranhas do planeta vão reverberar, mas mais do que isso, a gente sabe que é a parte moral que precisa ser transformada. E a gente sabe que a gente vai ter grandes lutas. A pandemia foi só a materialização dessa transição. E a gente vai passar por muitas situações. Muitas mesmo que a gente vai ter que ser igual a Jerônimo mesmo, se agarrar no cipó da fé, para poder atravessar essa, essa floresta de dor que nós vamos enfrentar. Mas, como Kardec disse hoje, a gente, nos mundos melhores, a gente não precisa se preocupar com isso, porque nós já somos seres melhores. Então, a gente já sabe o que esperar. Então, se nós nos tornarmos esses seres hoje, eu sei que é muito difícil, que a evolução não dá saltos, mas eu posso escolher. Eu posso escolher. Eu posso investir em mim nesse momento. Eu posso fazer, é por mim, não é pelo outro. E foi por isso que eu estou aqui. Né? Foi dado a mim e é colocado em mim todas as expectativas no plano espiritual. Eu tenho toda uma família, toda uma gama de amigos, todo um investimento que foi feito em mim. Então, eu tenho que fazer esse investimento em mim, no meu mundo interior, valer a pena. Porque é isso que vai fazer eu me ligar aos planos superiores. É isso que vai fazer eu me ligar ao plano espiritual. É isso que vai me fazer eu me ligar a mundos melhores. Então, que a gente não esqueça disso. Não interessa o mundo nessa perspectiva. Não estou dizendo que não é importante o mundo do outro, mas se eu passo a olhar para o meu e ver o que eu preciso transformar, eu sou muito mais tolerante em relação ao mundo do outro. Eu sou muito mais pacífica em relação ao outro, porque eu vou aprender aquilo que Jesus nos ensinou, que a gente esquece muito. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E a gente sempre exclui o mim mesmo. Eu só consigo amar o outro se eu amar a mim mesmo. Então, eu só vou conseguir ser para o mundo um ser melhor se eu conseguir ser para mim, primeiro, um ser melhor. E entendendo isso, eu vou começar, olhando para mim, eu vou dizer, ixi, eu sou fraca aqui, eu sou fraca aqui. Então, das minhas fraquezas, eu tenho que investir. Na medida que eu for ficar olhando para mim e investindo em mim, o outro, eu vou dizer assim, o copo está quase cheio, eu só vou sair. A Carlinhos só tem cor boa para mim, Carlinhos só tem cor boa. Porque eu não vou ter tempo de estar olhando para os seus defeitos, que não importam para mim, só importam para você, que é o seu trabalhinho, a sua reforma, né? Na medida que eu me iluminar, o meu exemplo também vai ser luz para as outras pessoas, porque eu não vou mais debater como o Espiritismo não faz prosélito, não tenta convencer ninguém de nada. Eu não preciso convencer ninguém de nada, nem apontar ninguém. Então, eu começo a me transformar na medida que eu me ilumino dessa forma, com essa compreensão, com esse sentimento, acima de tudo, com essa atitude, porque é viver o evangelho na prática, eu vou estar apta e não vou temer a minha vida imortal, nem vou temer os outros planos da vida, porque eu sei que eu vou estar me ligando a planos sempre muito melhores. É isso mesmo, né? E isso é a gente, como a irmã falou, isso é a gente viver em um mundo de prova e expiações, com a mente clara em Deus, nos Espíritos, e ver que, peraí, existe 8 bilhões de pessoas encarnadas. Será que somente eu sou o coitado? Somente eu que sou o mais necessitado, né? Então isso faz a gente colocar os pés no chão e ver que eu não estou aqui à toa e ver que nós não estamos aqui à toa. Não somos Estamos aqui vítimas, por né? Não somos vítimas, foi ótimo isso. faz a gente ver que nós não somos, né, os esquecidos por Deus, né? Sempre tem esses amparos espirituais, como a gente começou no começo, né? Cada um tem uma necessidade diferente, então cada um tem um amparo diferente, enquanto que uns vêm com um tratamento, outros vêm com um trabalho, outros vêm com um estudo,
Mas, de um modo geral, todos nós somos necessitados, né? Não é porque a minha dor é melhor ou pior do que o outro, não. Não, tudo é dor. E todo mundo passa. Todo mundo É, sofre, né? Então, mas todo mundo está aqui para ser amparado, né? Então, isso faz a gente colocar o pé no chão e viver de uma forma limpa, consciente, em um mundo de prova e expiação, né? E não ficar em murmurações, né? Porque isso atrasa mais a gente. E como bem a irmã falou, isso gera uma energia muito densa e faz com que o mundo da gente, o planeta, fique cada vez pior e comece a emitir energias para outros mundos, né? Olha como isso é tão sério, né? Eu já estava aqui separado com a partezinha lá, de Humberto de Campos para ler, né? Do livro Novas Mensagens, porque ele falando justamente isso, né? As pessoas lá, porque ele batizou lá a cidade de Marciópolis, lá em Marte. E aí ele dizendo como os marcianos se sentem mal com nossas vibrações. Mais um dia a gente aprende. Então, meus irmãos, Você aprende. foi essa a mensagem por hoje. Se Deus quiser, amanhã a gente retorna, né, com o livro dos médios, falando sobre os médios videntes. Então, está feito o convite. O tema de amanhã será esse. E que Deus abençoe a noite de hoje da gente, o repouso, os estudos, os trabalhos, a rotina da gente hoje. E, se Deus quiser, amanhã a gente retorna, se Deus quiser. Um abraço e até amanhã. Até amanhã. Boa noite, gente.